eu estava consciente, eu estava serena no caos, porque em outros momentos da minha vida eu poderia entrar em desespero, sair correndo, mas não, eu estava ali só conversando com Deus, sem saber se minha mãe estava viva ou morta. Mas graças a Deus, a minha mãe, ela é um milagre de Deus. E aí vai o momento da internação. A minha mãe começou a ser internada, porque no hospital ela começou também a receber esse medicamento que eu estava dando antes. E aí, antes de eu entrar nesse hospital, porque por conta da pandemia eu também não podia entrar, só que minha mãe não queria ficar sozinha. Ela queria que eu fosse com ela. Aí ela pediu ao médico, deixa minha filha ficar aqui, eu não quero ficar aqui sozinha. E aí a assistente social não sabia disso, ela me chama para conversar, porque a minha mãe, por ter menos de 60 anos, não podia ter acompanhante, porque minha mãe estava com 50 anos. Então, a assistente social fala, olha só, você não vai poder ficar aqui, você vai ter que ir embora, explicando, né? Só que a ambulância já tinha ido embora, eu estava lá sozinha, à noite, cheguei lá à noite, e eu não tinha o que fazer. Eu comecei a pensar, não, eu não vou para casa, eu vou me virar nos 30, eu vou conseguir, eu vou dar conta, eu não vou embora, eu vou ficar aqui. E eu serena, só conversando com Deus. E pensando, se ela não me deixar entrar, tem um banco ali, eu durmo naquele banco, aqui tem guardas, eu vou ficar ali. Aí ela falou, não, essa menina não vai embora, porque ela me chamou de menina. Aí eu tô vendo que você não vai embora. Eu falei, pois é, e não vou não. Aí ela chegou, então eu vou deixar você ficar, porém não vai ter almoço, não vai ter janta, não vai ter nada. Eu falei, tá tudo tranquilo. Ela falou, você vai conseguir se manter? Eu falei, lógico. Eu tava com Deus, presente com Deus. O que é que me afeta, pelo amor de Deus? Nada. Então... Tava com força, toda a força, né? Ela chegou e ficou assim, tô vendo que eu vou ter que te dar um almoço também. E eu, né, só tranquila, porque eu sabia que Deus estava agindo. Eu falei, não, Deus está agindo, eu vou ficar na minha. E eu sempre tenho um versículo na minha mente que é, até aqui me ajudou o Senhor, até aqui me ajudou o Senhor. Então, se até aqui me ajudou o Senhor, eu não tenho nada a perder. E aí, ela liberou o meu almoço, liberou minha janta, liberou eu ficar no hospital, porque até então eu não podia, porque a minha mãe só tinha 50 anos. E aí, eu só tinha levado roupa para 10 dias. E as pessoas que me conheciam, começou a me conhecer lá no hospital, ficava, você trouxe poucas roupas, como é que você vai ficar aqui com poucas roupas? E eu estava tranquila porque eu sabia que Deus estava no controle de tudo. Então, independente de passar 10 dias ou mais, as minhas roupas não era motivo de Deus estar, né, deixando entrar, me afetar porque de roupas. Porque, ai meu Deus, a roupa sujou. Não, eu ia me virar de qualquer jeito. Eu sabia que eu ia me virar. E o que acontece? As minhas roupas durou 10 dias certinho e minha mãe só durou também o período de internação 10 dias para poder fazer aquela bateria de exames. E outra coisa, viu? No hospital, o choque comigo, né? Porque, embora minha mãe ainda não tinha o diagnóstico ainda de ser uma paciente oncológica, mas a questão da alimentação do hospital, quando a gente começa a estudar a medicina integrativa, a gente percebe a diferença da alimentação. Porque na medicina tradicional, eu sei que é muito importante, ela é útil, só que a questão da alimentação não está condizente com o paciente oncológico, porque é arroz, é feijão, é macarrão, não são alimentos de baixo carboidrato. E ao estudar bastante a questão da medicina integrativa, eu descubro que para um paciente oncológico é bom alimentos de baixo carboidratos, ou seja, a gente aderiu a low carb. E aí, o que eu tinha que fazer era falar, amanhã, é o seguinte, confia em mim, não come arroz, não come feijão, come a salada. E ela... Não, é sério, porque ela... Falar isso com uma pessoa... Eu só imagino, Pedro, você falando isso para sua mãe com 60 anos... Não, 50, ela estava com 50, hoje está com 52. 50 anos, né, que né, eu tive pelos meus tios, minha mãe, é o pessoal que tem uma verdade, né, uma crença sobre tudo, né? E tu chega e diz, olha, vamos fazer assim, assim, assado, dou por vista a cara dela para você, dessa é doida. E sabe qual foi a parte boa? Eu comecei também a estudar meditação, então como eu sabia que eu ia para o hospital, olha como Deus é magnífico na minha vida. Eu criei uma meditação com a minha letra, gravei na minha voz e... Manhã, a senhora está no hospital aqui, mas a senhora está no spa, viu? Bora, bote aqui o fone. Tava todo mundo lá conversando de problemas e ela está ouvindo meditação na minha voz, né? Eu sou saudável, eu sou saudável. Porque eu entendia que existia a questão do pensamento. O livro, no livro Como o Segredo Mudou Minha Vida, tinha explicando a questão da saúde. E tinha uma frase que Bob Proctor dizia, né? Ele que nos deixou no mês de fevereiro, ele deixou escrito, não existe doença em um corpo emocionalmente saudável. E aí eu descubro também que existem as frases de Hipócrates,
Faça do teu alimento o teu remédio, do teu remédio o teu alimento. Então, eu procurava essas coisas. Eu sabia que o médico não ia curar ninguém, eu não curo ninguém. A gente não cura ninguém. A quimioterapia não cura ninguém. É um recurso. Quimioterapia é recurso. Rádio é recurso. Porque se não tratar o que causou o câncer, pode voltar. E eu sabia Exatamente. disso, porque eu falei, mãe, olha só, quando alguém cai e quebra um braço, o médico vai colocar o gesso. Ele não tem poder de cicatrizar aquele osso. É o próprio organismo que Deus preparou que vai cicatrizar tudo. Então, mãe, olha só, quando a gente se corta, não é o médico que vai curar, ele vai colocar o medicamento, mas é o corpo. A gente pode tomar seus comprimidos, só que os remédios, eles remediam, ele não vai curar. Porque quando ela passou pelo primeiro médico, ele passou o medicamento para ela tomou, só que só podia vender com a receita, só que a farmácia aguentou a receita. E por que depois que eu não pude mais comprar o remédio, as dores voltou com tudo? Era para ter curado, por que não curou? Então eu ficava nessa, eu falava, não, eu estava agindo pela minha cabeça. E aí, teve um momento que eu pensei assim, ai meu Deus, estou cansada. Quando eu pensei, eu estou cansada, me veio uma voz na minha cabeça, você está cansada? E a sua mãe que está passando por tudo isso? Eu falei, meu Deus, essa voz não é minha. Então, eu falei, não, a partir de hoje eu nunca mais estou cansada. Show. Tu tá vendo os comentários aí, não, Cleide? Tu consegue ver os comentários? Tá conseguindo ver os comentários? Tô vendo aqui, tipo assim, a doença, ela tende a expandir. Deixa eu ver. Pessoas que estão entrando. Isso, os comentários aí. Quem foi que falou? Quem foi que falou? Justamente. Assim. Fox Michael aí, ó. Justamente. Oi? É sempre ficar na melhoria, né? Fox Michael, né? Botou também aí, justamente. Deixa eu subir aqui. É sempre focar na melhoria. Tem outra aqui. Animes Power Gil, aqui, ó. Quando se fica no problema, no caso, a doença, eu tô muito na vida, ela tende a expandir, principalmente por causa do medo. Maravilha. Só que a parte boa é que eu comecei a ir para a Bíblia. Eu nunca fui uma pessoa religiosa, só que eu tenho um Deus muito forte dentro de mim. Desde cedo, entendeu? Deus é tremendo na minha vida. Então, eu sempre soube disso, mesmo não indo para religiões. Então, eu comecei a ler Josué. Tu falou da Bíblia aí, né? Tem as passagens lá que Jesus diz o seguinte, né? A tua fé te curou. Isso, a tua fé te curou. E eu peguei um versículo Eu peguei um versículo para mim, que foi o de Josué. Aquele, seja forte e corajoso. Deixa eu ver. Esse versículo eu gravei na minha mente aqui. Eu consigo lembrar dele sim, porque eu gravei. Então, eu vou fazer que nem a Particular Ribeiro. Nunca fale que você esqueceu. Daqui a pouco aparece. Pô, tá muito massa a live, tá bom. Tu tá deixando extrovertido um assunto tão pesado, não, cara. Parabéns, tá? Que pareça, Paulo, tá muito leve. É que as pessoas vinham pra mim com dó. Cleide falava assim, o quê? É o quê? Tá tudo ok? Está tudo sob controle? Porque ou você aceita a realidade, entrega pra Deus e ele vai te orientando, ou você pega. Eu tinha isso comigo. Ou eu deixo Deus agir, ou eu pego pra mim. Eu não vou dar conta porque eu não curo ninguém. Então eu prefiro seguir Deus e que ele me oriente, que ele me guie. Então, nada de medo, porque se eu tô com medo, eu tô tirando o poder de Deus de agir sobre a vida dela. Não é isso? A Bíblia também fala, né? A Bíblia, ela fala tudo, na verdade. Você vem pra lá sem questão de religião, sem religião, mas quem crê, a Bíblia fala tudo. Ela diz o seguinte, aquilo que tu mais teme a ti veio. Isso mesmo. Se você trata um problema com medo, aquele problema aumenta, ele expande, e você começa a realmente ter problema, né? Porque tá dando energia aquilo ali. Quando você, em vez de olhar para o problema, olhar da forma que você consegue resolver ele, você consegue ser mais leve, mais sutil, consegue ter ideias, que é justamente o que você fez. Você começou pelo livro O Segredo e continuou, não parou, né? Foi com a questão de alimentação, etc. E até agora você continua fazendo serviço. Por isso que tu fez o canal no Instagram, por isso que criaste também teu canal no YouTube. E, cara, no início, sempre é punk, mas você tem que ter frequência e continuar. Para dar esse exemplo aí, que é maravilhoso, cara. A minha esposa aqui mandou uma pergunta aqui, deixa eu ler aqui, ó. Dona Juliana, ela disse aqui, imagino que deve ser difícil focar no positivo quando se está muito numa situação assim. Desafiador. No caso, ela está falando, tu está conseguindo ver o comentário dela aí? Deixa eu ver aqui. Juliana MPB.
E alguém, deixa eu ver. Sim, ela é muito forte, momento de superação. É isso aí. Só que o que acontece é que eu não. As pessoas, elas tinham medo. Elas estavam sofrendo e eu não. A diferença foi essa. Eu não estava sofrendo nem isso aqui. Quando o médico me chama e conta realmente o que deu, eu me sentia que eu estava pronta. Então, eu não tinha medo. Eu já sabia o que fazer. E, tipo assim, o que acontecesse é a vontade de Deus. Então, eu estava nessa. E eu dizia para ela, amanhã é o seguinte, a luta, o câncer não é uma luta, porque em uma luta alguém ganha e alguém perde. Isso aqui é uma aprendizagem. Estamos passando por uma aprendizagem. Olha quantas coisas a gente aprendeu, quantas coisas a gente cresceu. E era nisso que eu ia me apegando e explicando para ela, confia em mim, eu não estou mentindo. E eu dizia isso para ela. E o engraçado é que no período da químio, o médico passou o omeprazol. E eu sabia que o omeprazol, ele... É porque assim, eu vou falar mal dele, viu, gente? O omeprazol... aí ele pediu que minha mãe tomasse o omeprazol para poder proteger o estômago da quimioterapia. Só que dentro de mim eu sabia que aquilo ali era uma crença, porque eu já tinha estudado bastante, e eu sabia que muito omeprazol abaixa a B12. E minha mãe, por ter baixado, estava com a B12 muito baixa, aquilo podia baixar mais ainda. Aí eu até dei 3 dias. Só que a minha consciência me acusava. Não, não e não. Eu falei, não vou me escutar. Mãe, é o seguinte, mais uma vez, confia em mim. Vamos tirar o omeprazol e a senhora vai trocar isso por batata roxa, a batata roxa doce. Porque eu, estudando bastante, descobri que fizeram experimentos com ratos e cicatrizaram úlceras de ratos. Se a batata doce, que é natural, criada por Deus, ia fazer isso, fez em ratos, ia fazer nela também. E aí, quando o médico perguntava, sua mãe tá tomando omeprazol? Tá. Tá ou não tá? Tá, sim. Porque eu não podia falar dos meus conhecimentos para ele. Eu não sei em que nível, se ele tá só na medicina tradicional ou se ele tá vindo para a medicina integrativa. Eu não ia ficar... Deixa eu te falar uma coisa. Rose, deixa eu te falar uma coisa. Sabe o que é todo? Todo médico conhece o que você está falando. Todo ele. Eu garanto isso a você. Agora, sim, o nível de acreditar é diferente. Eles já conhecem, eles estudam tudo. Eles estudam a medicina natural, alternativa, eles estudam tudo. Tanto que alguns que são poucos, saem da tradicional e vai para essa alternativa, vamos supor assim, né? Mas continua. E foi a partir desses médicos que saiu da medicina tradicional que eu aprendi isso, porque eu tinha uma lista de médicos que estuda a saúde, que saiu da medicina tradicional. E era nesses médicos que eu comecei a estudar também. E no mesmo período, a doutora Carol também passou pelo período do câncer, com seu esposo Juliano, que também é médico. Então aquilo me fortalecia, porque ele postava os vídeos de Carol, ela ali, forte, e eu mostrava para minha mãe, mãe, a Carol, ela é uma doutora, também está passando por esse momento de aprendizagem. Eu não dizia de luta, né? Porque eu sabia que em uma luta alguém vai ganhar, alguém vai perder. E aquilo, a gente ia se fortalecendo. E aí, no período de cair cabelo, amanhã é o seguinte, vai cair cabelo, mas está tudo bem. Eu vou comprar para a senhora uma touca magnífica. Cheguei em casa, eu comprei um lápis de olho, amanhã chegou as sobrancelhas. Eu tentava fazer tudo ficar mais suave. E os meus irmãos desesperados, e eu tranquila, dizendo, gente, é o seguinte, ou vocês entregam para Deus ou vocês pegam. Vocês vão dar conta? Eles começaram a se acalmar, porque eles falaram, é verdade, eu vou ter que deixar para Deus, porque meu irmão queria vender tudo para poder fazer tudo particular. Eu falei, não faça isso, porque esse carro é útil. Se acontecer alguma coisa, tem alguém para nos levar, então não vende nada não, deixa aí e deixa Deus agir. Vamos deixar Deus no comando, Deus no controle. E foi... Ô, Cleide, volta a dizer, né? Você conseguiu ser leve. Você está passando um assunto extremamente... E é um tabu, viu? Câncer ainda é um tabu aqui para nós brasileiros. Né? Tanto que algumas pessoas não falam nem o nome, né? Fala CA. CA. Ou seja, o medo que nós temos, esse paradigma, né? Enfim, essa baixa, né? Vamos dizer que é uma energia baixa. Você está vibrando no medo, então você está na baixa. Quando você vibra no amor, você está na energia alta.
E quando a gente traz para esse lado nosso, que a gente está estudando, o nosso poder, aí volto na Bíblia e digo, se o próprio Cristo, tá, né, ele é confrontado e diz, não está escrito que eu disse que vós sois um Deus? Se o Cristo, que veio, que sofreu tudo que sofreu, ele falou isso, quem sou eu e você para não acreditar? E o problema está aí, entendeu? Quando você volta a dizer, a informação é importante demais. Quando a Cleide começou a buscar a informação, ela conseguiu tratar de uma forma suave e ter a certeza. Na verdade, ela nem tinha fé, ela tinha certeza. Ela era crente que aquilo ali ia acontecer. É diferente, tá, pessoal? A fé é diferente de você ser crente. Não é crente evangélico, é crente, ou seja, eu sei que vai acontecer. É justamente o que a passagem sua, tá? E volto a dizer, esse assunto ainda é um paradigma e parabéns para você, cara. Eu tô gostando demais dessa live, velho. Show, velho. Show. Isso é muito boa, velho. Você tá conseguindo deixar leve um assunto pesado. Continua, Cleiton.